Eu gostaria do Alan no Vasco. Mas o Botafogo tem uma postura diferente, né? A gente tem que comparar as SAFs da maneira de como elas precisam ser comparadas. O Vasco ele tem uma situação de médio e longo prazo, aposta muito em jovens talentos. O Botafogo já tem na figura do John Textor, que é um pouco mais megalomaníaco no sentido de fazer um grande time, de querer vencer logo. Por exemplo, tem a maior contratação agora, o Luiz Henrique, 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, pô... 105 milhões de reais. Eu não consigo nem imaginar o Vasco pagando isso por algum jogador esse ano e no ano que vem, por exemplo. Não consigo enxergar isso, por exemplo. Você vê o do Cruzeiro, que também não faz grandes investimentos, e tem o Bahia, que tem ali o Grupo City, que já tem uma gama muito grande de jogadores, então tem aquela questão de repassar jogador, trazer pra cá, trazer pra lá, mas tem um perfil diferente. Por exemplo, eles buscaram o Everton Ribeiro, que é um jogador experiente. Então, lá eu entendo que é uma mescla. O Bahia eu vejo muito uma mescla entre Botafogo e Vasco. O Botafogo não vendo idade, vendo desempenho, rendimento e pagando caro por isso. O Vasco já pensando num jogador mais velho, se for livre no mercado, mas contratando assim, jovens, por exemplo, como o Piton. Mas desculpa te cortar, mas assim, a gente vê desde o ano passado, com o Paulo Bratz, o Vasco falando que quer ser protagonista. Eu escuto essa história, vocês também, você na coletiva, você como torcedor... Eu, como analista, escuto que o Vasco quer ser protagonista e o Alexandre Matos bateu nessa tecla de novo esse ano que ele quer o Vasco protagonista. Eu entendo que no discurso, Vasco protagonista. Mas vocês não acham que nas contratações não são contratações para tornar o Vasco protagonista pelo menos esse ano, ano que vem? Você diz as janela. Contratações desse ano... Dessa janela. Transformam, você diz? Eu acho que não. Não, também acho que não. Também não. E acho que assim, vão diretamente ao discurso do Vasco. Ou do Alexandre Matos, que falou diversas vezes de um Vasco protagonista, de um Vasco retomar o seu protagonismo. Eu, sinceramente, e aí eu não sei vocês, até a pergunta que eu vou fazer, eu não sei se eu vejo o Vasco retomando o protagonismo com o time que tem hoje. Não. Pelas peças que contratou nessa janela. Concordo com você. Eu acho também que não é protagonismo. Mas eu imagino que o discurso de protagonismo é de uma construção para chegar a esse protagonismo. O que o Vasco hoje, pelo menos eu imagino que está fazendo, é uma construção de elenco que visa ali, primeiro, não correr sustos no Campeonato Brasileiro, de figurar entre os 10 colocados. E o que a gente fala... Quando a gente imagina os 10 primeiros colocados, o Vasco hoje não tem como disputar com o Palmeiras, não tem como ainda disputar com o Flamengo, mas... É duro dizer isso, mas hoje o Vasco tem que pensar em superar o Fortaleza, superar o Bahia, né? São esses times que já estão estruturados, que têm uma base... Você não vê muito jogador de renome, por exemplo, no Fortaleza, mas olha o trabalho que o Vojvoda está fazendo, os jogadores que ele tem à disposição. Não são jogadores que você bate o nome, assim, de nome. Então... Por exemplo, o Vasco renovou com o Piton até 2028. Eu vejo uma construção de elenco. Todo ano, antes da SAF, por exemplo, você pode lembrar. O Vasco montava um time, dava errado, evidentemente. Montava outro, que dava errado, evidentemente. Montava mais outro, que dava errado. Hoje em dia, o Vasco já tem projeção de temporada ano que vem, por exemplo. Você tem o Léo Jardim já, Léo, Lucas Piton, Puma Rodrigues, Paulo Henrique. Isso a gente tá falando de defesa. Olha aí. Que vai para terceiro ano junto no ano que vem. Mas eu acho que aí tem uma coisa. Eu acho que... E é o que mais me assusta. Como torcedor do Vasco e como analista mesmo. O Vasco quer ser protagonista construindo um elenco a longo prazo. Mas os grandes destaques do time, tirando o Lucas Piton, que pra mim é um grande destaque, já são caras muito experientes. Veteranos. E acho que o Vasco talvez esteja perdendo a janela de oportunidade de buscar algo a mais com esses caras. E quando eu falo algo a mais, talvez seja uma vaga na Libertadores. Mas eu não vejo esse time do Vasco classificando pra Libertadores. Mas o Vasco tem o Medel, que já tem 30 e poucos. A espinha dorsal, né, JP? O Verratti tem 30 e muito. O 35. E o Payet tem 36, 37. 36. Pois é. Então, mas tem um detalhe importante no que você falou e eu concordo com você. Mas todos eles chegaram na janela no meio do ano. Então, eu acho que é uma construção. Eu acho que a primeira janela, por ser a mais forte do futebol brasileiro, é onde você faz os movimentos nacionais de comprar ou vender um jogador, né, pra cá. O Vasco nem tem vendido, tem comprado. Pegou o Jair no Atlético Mineiro, pegou o Lucas Piton no Corinthians, pegou o Léo no São Paulo. Isso estou tratando aqui. A primeira janela geralmente é a mais forte no sentido de investimento. A segunda é a pontual. O Vasco contratou o Verratti por $1 milhão e o Paulinho por 7 milhões de reais, é 1,5 de dólares, alguma coisa assim.
Mas o Payet foi livre, Medel foi livre. Então, eu acho que isso está sendo uma tendência no Vasco. Você investir no Adson, por exemplo, agora, para investir num jogador que tá em final de contrato e que vai ter uma idade um pouco mais avançada. Eu acho que isso é uma questão de estratégia. Mas eu concordo com você. O que eu acho que o Vasco deveria fazer? O Vasco deveria contratar um cara para parar o aeroporto. Porque você mostra que, ó, cheguei. Porque quando o Botafogo contrata o Luiz Henrique, ele tá mostrando pro Flamengo e pro Fluminense, né? O Fluminense até que não tem tanto poder aquisitivo, mas, pô, você fala com o Flamengo e com o Fluminense assim, ó, tô aqui. Você joga pro teu torcedor e fala, ó, a gente não ganhou o Brasileiro ano passado, mas, ó, a gente vai brigar esse ano de novo, porque eu tô gastando 20 milhões. Cara, mas essa questão de parar o aeroporto eu acho que é muito relativa de verdade, porque assim, eu acho que não precisa ser um reforço caro pra parar o aeroporto, precisa ser um reforço útil. Útil. Não, se o Vasco contrata, por exemplo, o Savarino, talvez ele não parasse o aeroporto, mas ia ter uma galera lá pra receber. E acho que o Savarino não é um gênio, um craque da bola, mas assim, é um cara que agregaria nesse elenco do Vasco de hoje. Não, concordo. O Gregory volante, talvez não seja um craque, não sei o quê, mas teria uma galera lá pra tirar uma selfie com ele, jogava no time do Messi, é um cara... O Alan, pra mim, pararia o aeroporto. E não é um cara que, assim, o Botafogo tendo dificuldade, e o Vasco poderia ter fechado esse pré-contrato pro meio de temporada, porque o Vasco, se vai contratar jogadores mais experientes no meio da temporada, poderia ter chamado... O que me incomoda é, assim, e aí eu teria discutido isso até com o Amadeu e com você, porque, assim, o Vasco é o Alexandre Matos, é o tubarão do mercado, o cara que todo mundo esperava, fez bons trabalhos no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro. É o Alexandre... A marca Alexandre Matos. Vamos, perfeito. Tem toda essa... E quando eu digo marca, não é no sentido pejorativo, não, mas assim, é um cara que é conhecido por fazer bons trabalhos. Muito. E é uma coisa que eu fiquei... E faltando uma semana pra fechar a janela, a gente falava isso em off. A pergunta é curta e simples. Vocês acham que o time do Vasco deu um salto de qualidade do ano passado pra esse ano? O time terminou o Brasileiro dia 6 de dezembro, se não me engano foi o dia que terminou. Dia 6 de dezembro. Pro dia 29 de fevereiro. O time do Vasco deu um salto de qualidade na visão de vocês? Contando com as lesões que podem acontecer, tudo mais assim. Você acha que o Vasco muda de página na tabela com esse time que tem hoje por causa dos reforços ou por causa desse trabalho? Porque eu, sinceramente, aí já perguntando e respondendo, eu acho que não. Eu vejo o Vasco o mesmo time praticamente no ano passado, da espinha dorsal é mesmo, e os reforços chegaram não estão tendo dificuldade pra jogar. Não, concordo com você. O que eu acho que o Vasco se baseia muito na experiência, no trabalho do Ramon Dias, que foi um cara que, num momento de pressão danada no ano passado, conseguiu dar uma resposta e contando o segundo turno do Vasco, o Vasco fez, né, a pontuação de 7º colocado. Só que eu acho que é pouco. Contar com isso depois de um sofrimento danado no ano passado, eu acho pouco. Eu acho que o Vasco deveria dar uma resposta. E é essa resposta que pra mim tá faltando. Eu acho que o Vasco precisa, sim, contratar jogadores úteis. Quando eu digo parar o aeroporto, é aquele jogador que chega incontestavelmente vai ser titular. Isso. Sabe, aquele jogador que você chega assim, ó, esse cara aqui é titular. Um Payet, isso nem um cara como um Payet, mas, pô, um Medel. Medel, quando foi contratado, todo mundo falou o quê? É titular. É titular. É titular. O Lucas Piton, ele vem, eu lembro quando ele vem pro Vasco, por exemplo, muito corintiano falava, pô, queimando. Esse jogador aí é fraco e tal, e o torcedor vascaíno compra essa pilha, mas aí quando começa a jogar, o cara entende. O Paulinho chega como um desconhecido, abraça, e aí vê que é bom jogador. Eu acho que o Vasco falta contratar um jogador que é incontestável. E nisso, esse elenco, de fato, nas contratações que foram feitas, não se tem esse jogador. Não se tem esse jogador. Eu também concordo com você. O Vasco não mudou de patamar. Eu acredito até que ele se enfraqueceu com as lesões do Jair, do Paulinho e com as saídas do Gabriel Peck e do Marlon Gomes. Mas eu ainda acho que não é um elenco que vai sofrer na parte de baixo da tabela. Eu consigo... O Vasco termina em 15º, né? O Vasco termina em 15º, no segundo turno fez posição de 7º. Eu acho que na atual conjectura dá pra brigar, sim, pra ficar entre os 10. Dá pra ficar em 10º, em 9º. Eu vejo o elenco do Vasco com essa possibilidade, principalmente por conta da comissão técnica. Eu acho que é muito mais um trabalho do Ramon Dias do que propriamente do elenco. Se eu acho que você bota esse elenco com outro treinador, eu acho que brigava... Brigava pra não cair, mas assim... Mas Sofreria. Agora, com esse elenco, eu acredito que dá pra ser 10º colocado, mas... quando eu digo pra você em relação a dar um passo à frente, a trazer um jogador para parar o aeroporto, no sentido de que para brigar pela Libertadores. O Vasco atrasou o seu planejamento em um ano. A expectativa do Vasco no passado não era lutar para cair. Até porque eu acho que ninguém faz isso. Mas assim, a projeção era
brigar no mínimo, ou classificar para uma competição internacional. E aí o Vasco esse ano não tem essa competição internacional. Então você já tem um ano. Se você tá um ano atrasado, meu amigo, me desculpa. Vamos conversar lá com os gringos. E aí, vamos acelerar um pouco o processo, que a gente já perdeu um ano nesse processo. Mas é que eu acho assim... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!